Meus irmãos, graça e paz, amém? Graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre o seu povo, amém? Amém. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido em todos esses anos de ensinando na escola dominical. Preparei slides. Terminei 11 horas da noite ontem de preparar os slides, morto e satisfeito, com animação, transições de gota e tal, aquele negócio. Aí esqueci o notebook em casa. Quando cheguei aqui, eu disse, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que começar a amarrar o cordãozinho no dedo para me lembrar das coisas. Mas, queridos, vamos tentar. O texto é muito visual. A gente não vai ter o slide hoje e eu nem vou prometer que vou colocar no grupo da igreja, porque se eu esqueci de trazer o notebook, muito provavelmente eu acabo esquecendo de colocar, não vou me comprometer. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para nós continuarmos o estudo do livro do profeta Amós. Acho que é a minha primeira escola dominical esse ano. Acho que é a minha primeira escola dominical esse ano como professor. Que bom. Alguém sabe qual é o capítulo que nós vamos estudar hoje? Então deve ser o primeiro também de muitos aqui, hein? 5, muito bem, muito bem. Capítulo 5 do livro do profeta Amós. O pastor Eric esteve ensinando aí, concluindo o capítulo 4 semana passada. Amós 5. Nós vamos ler o texto todo, vamos fazer uma leitura responsiva da palavra do Senhor, para nós entendermos o contexto daquilo que vamos estudar hoje. E meu objetivo hoje é nós conseguirmos chegar até o versículo 13, que é mais ou menos a metade do capítulo, para quem for ensinar no próximo domingo, ensinar do 14 até o 27. Então, eu vou convidar os irmãos, já que a gente vai passar um tempinho sentado, sem slides, vou convidar os irmãos para ficarem de pé, para nós acompanharmos a leitura da palavra do Senhor, que possamos fazer de forma responsiva também esta leitura. Amós 5, do verso 1 até o verso 27, até o final, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado.
Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Os que sabem plantar. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será completa escuridão. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Que Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Senhor dos exércitos é o teu nome. Yahvé é o Deus que se relaciona com o seu povo, é o Deus de justiça, é o Deus de santidade, de glória e majestade. É o Deus que não compactua com a opressão sobre o justo, sobre os pobres. É o Deus que traz justiça e juízo. É o Deus que providenciou para nós arrependimento e eterna salvação. Como escaparemos nós, Senhor, se negligenciarmos tão grande salvação que o Senhor operou em nosso favor? Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és justo e bom, como cantamos aqui anteriormente e como lemos na Tua palavra. E nós somos pecadores, Senhor, diante de um Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Perdoa, pois, o nosso pecado e agrada-te, ó Deus, de falar ao nosso coração, trazendo alegria, trazendo contentamento, trazendo transformação, trazendo perdão nessa manhã, para a glória do Teu santo nome, e em nome de Teu Filho Jesus, e pelos méritos dele na cruz do Calvário, nós Te oramos, agradecidos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então, veja, o pastor Érico ensinou aqui no capítulo 4, o profeta, Deus fala através do profeta para Israel, dizendo que mesmo Deus tendo impactado aquele povo com peste, com seca, ausência de chuva, mesmo assim o povo não se voltou para o Deus de Israel, assim que termina o capítulo 4. E o 5, até o capítulo 6, a gente vai ver que a pegada do profeta é essa. A profecia aqui especialmente a gente vai ter um chamamento, a gente vai ter 3 apelos
nesse trecho que nós lemos, em que o Senhor está apelando para o povo para novamente voltar-se para Ele. E o texto começa dizendo: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. E não diferente dos outros capítulos, né? Logicamente que Amós não escreveu essa profecia, não registrou a profecia em capítulos, mas ele tem um ritmo, ele tem um estilo e de chamar o povo a ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. É assim que começa o capítulo 3, se vocês olharem aí: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros. O capítulo 4, ouvi a palavra, vacas de Bazã, e aqui um chamamento especial às mulheres de Israel, por causa da sua vaidade, etc. Ele chama de vacas de Bazã. E o capítulo 5, ele vai trazer um novo apelo para que as pessoas, o povo de Israel, se volte para o Senhor. E há um chamado especial aqui para os líderes, para os príncipes e magistrados. A gente vai ver isso. Então, há 3 lugares que são mencionados nesse texto, especialmente do versículo 1 até o versículo 13, que nós vamos tratar hoje. Há 3 lugares que são mencionados aí. E vocês devem ter percebido. Vocês podem citar para mim? Eu vou ajudar vocês. Um está no versículo, eles estão ali a partir do versículo 4. Primeiro lugar, versículo 5, começa com B. Obrigado, meus irmãos. Betel. Betel é um dos lugares. Segundo lugar, Gilgal. Terceiro lugar, Berseba. Muito bem. E por que é que o profeta cita esses 3 lugares nessa palavra que o Senhor está trazendo ao povo? E aí eu preciso trazer, então, rememorar aos irmãos um pouco da história de Israel, das tribos do sul e das tribos do norte. Os irmãos lembram o nome do filho do rei Salomão? Também voltei, cheio de pergunta. O nome do filho do rei Salomão era? Roboão, muito bem. Roboão era o nome do filho do rei Salomão. Roboão, então, ele recebeu de Salomão a missão de continuar o reinado. Só que o final do reinado de Salomão já foi um final decadente do ponto de vista espiritual. Salomão se envolveu, fez alguns acordos políticos e se envolveu com algumas mulheres, começou a levantar altares de adoração para Astarote, para Quemos, e Deus se desagradou de Salomão. E Roboão vai continuar esse reinado, só que Salomão era um homem empreendedor. Né? Cadê Nilvânia? Era um empreendedor, né? Não fez nenhum curso Sebrae, não, mas ele gostava de construir coisas e fazer templos e jardins, etc. E para fazer isso, impôs um pesado jugo sobre o próprio povo. O povo trabalhava muito, se esforçava. Para fazer reformas estruturantes, você precisa de recursos, e havia impostos, etc. E quando Roboão ele ascende ao poder, ele chama os anciãos e pergunta como é que ele deve fazer com o povo, porque já há princípios de revolta. Há um cidadão da tribo de Efraim, se eu não me engano, exatamente, da tribo de Efraim, chamado Jeroboão. Ele é um cara que Roboão, o próprio Salomão já vê um potencial nele de liderança e coloca ele para liderar ali as pessoas no trabalho. E Jeroboão começa a ficar, por representar os efraimitas, que são considerada a tribo mais forte de Israel. Ele começa a ter algumas diferenças com o governo ali, com o reinado de Salomão. E Roboão, então, no começo do seu reinado, chama alguns conselheiros, homens experientes e sábios, idosos, e pergunta: o que é que eu devo fazer? E aí os conselheiros mais sábios dizem assim: olha, você quer ter a liderança e quer prover o seu reinado realmente da força, do apoio do povo, então você alivia um pouco o jugo, alivia as cordas que teu pai colocou sobre o povo, esse trabalho todo está tendo, dá um refresco para
para esse povo, e aí você vai ter esse povo durante todo o seu reinado. E aí ele também se aconselhou com os jovens, né? E aqui não há nenhuma crítica aos jovens, tá bom? Estou só narrando o fato. Pegou logo classe única, o MP todo aqui, ai Jesus do céu. Secou até a garganta. Aí chamou os conselheiros jovens. E os jovens, isso é como é, né? Os meninos tudo empolgados. Não, teu pai fez isso aí, a gente vai fazer o dobro. Diga para eles assim, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso do que as coxas do meu pai. Se ele cobrou um tanto de vocês, eu vou cobrar o dobro. E aí isso deixou o povo revoltado. Logicamente que quem estava já no limite foi a gota d'água. E houve uma revolta, então o povo se juntou a Jeroboão. Jeroboão se tornou rei sobre eles e 10 tribos seguiram a Jeroboão. E eles se estabeleceram na região sul da faixa onde a terra, aliás, sobre a região norte, onde as terras haviam sido conquistadas, né? Ao norte de Jerusalém. E de Jerusalém para o sul ficou Roboão, então, com 2 tribos. E o Senhor mesmo interviu para que não houvesse, no momento inicial, guerra entre eles. Mas eu estou falando tudo isso porque para chegar nessas 3 cidades, que vocês lembram quais são? Betel, Gilgal, Berseba. Muito bem, onde é que essas 3 cidades entram nessa história? No começo, as pessoas, as 10 tribos de Israel adoravam ao Senhor aonde? Hein? Jerusalém. Havia festas que na lei de Moisés estava prescrito, em que eles peregrinavam até Jerusalém, traziam as suas ofertas, adoravam a Deus ali em Jerusalém. Só que Jerusalém ficava no reino do sul. Quem reinava no sul era Roboão. Jeroboão reinava no norte. Aí Jeroboão teve uma sacada. Veja só que líder articulador inteligente. Diz, rapaz, esses caras vão começar a adorar lá em Jerusalém. Aí de repente eles vão se tocar, vão dizer, rapaz, Deus está em Jerusalém. E Jerusalém é que é o lugar de adorar. Então vamos matar Jeroboão e vamos trazer as tribos para se unir só, porque o reino mesmo é o reino de Judá. Aí ele disse, não, vamos fazer que isso aconteça não. Vou fazer o seguinte, vou estabelecer locais de adoração, para que o povo não tenha que ir até Jerusalém. E aí Jeroboão estrategicamente escolheu Betel. Quem lembra uma história sobre Betel? Betel? Jacó, graças a Deus. Alguém falou Jacó? Muito bem. Jacó vinha fugindo, mais história, ok? Jacó vinha fugindo da ira do seu irmão. Jacó, sabe como é que é aquele estilo Jacó, né? Aquela coisa de enganador e tal, mentiroso. Pegou, se fez passar por Esaú, roubou a bênção da primogenitura e Esaú jura ele de morte. Meu amigo, é o seguinte, vou só esperar Paim morrer. Quando Paim morrer, tu tá frito. Aí ele sabe que os dias estão contados ali, se ele ficar por ali. Então, Rebeca, a sua mãe, envia ele para ele arrumar a esposa, sob a desculpa de arrumar a esposa, ele sai fugido ali para arrumar a esposa com a sua parentela. E ele passa por um local, enquanto ele está nessa fuga, ele passa por um local em que ele tira um cochilo sobre uma pedra, travesseirinho confortável, ortopédico lá, que Deus providenciou para ele, e nesse cochilo ele vê uma escada, glória a Deus. Ele vê uma escada lá ligando o local onde ele estava até os céus. E os anjos subiam e desciam por essa escada. E Jacó então acorda desse sonho e ele entende que Deus está naquele local. Então aquele local, que se chamava Luz, ele passa a chamar Betel. Betel significa casa de Deus. Ali é casa de Deus. Não apenas isso, quando Jacó já está com seus 12 filhos estabelecidos, 11 na verdade, porque José havia sido vendido, se descobre, isso é uma outra história, se descobre que José está vivo, na verdade, lá no Egito, e ele é a pessoa influente, e José então manda chamar o seu pai. E quando Jacó está voltando, está indo para o Egito para se encontrar com José, ele passa de novo
por Betel. E lá ele tem um novo encontro com Deus, onde ele renova a sua aliança. E aquele local ele não chama mais Betel, ele chama El Betel, que é o Deus da casa de Deus. Então, Betel tinha um significado importante para o povo. Betel era um lugar que todo mundo conhecia. E aí Jeroboão disse assim: rapaz, já que todo mundo gosta de Betel, tem toda essa história nossa e tal, vamos fazer aqui um lugar de adoração. E ele coloca ali um bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro, constrói templo, altar para se sacrificar, e diz assim: estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E o povo começa a adorar ali, uma adoração parecida, era um culto parecido com o culto que se fazia em Jerusalém. Tinha incenso, tinha sacrifício de animais, mas era... eu ia dizer, era o culto paraguaio. Não, era um culto diferente, era um culto que não era ao Deus de Israel, era o culto ao bezerro de ouro em Betel. Da mesma forma, essa é mais difícil, né? Gilgal, vocês lembram de Gilgal? Não lembra nada que eu não lembrava quando eu estava estudando esse texto? Gilgal é o primeiro lugar em que Josué, quando cruza o Rio Jordão, vocês lembram da história, né? Da mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho para quem passar? Glória a Deus, foi Moisés mesmo. Passa Moisés e o povo a pé enxuto. Quando Josué recebe o comissionamento para conduzir o povo, ele agora tem não o Mar Vermelho, mas ele tem o Rio Jordão na frente dele para entrar na Terra Prometida. E aí, do mesmo jeito que foi com Moisés, agora com Josué, Deus abre o Rio Jordão e eles passam a pé enxuto. Mas acontece um negócio no meio da passagem. Josué pega 12 pedras do meio, lá onde estava seco, ele faz com que os príncipes de Israel peguem 12 pedras, e ele leva essas pedras, simbolizando cada uma das tribos de Israel, e leva para o próximo acampamento. Assim que eles entram na terra, eles entram por Gilgal. Gilgal é o primeiro acampamento na Terra Prometida. E ele chega lá e ele faz um altar com aquelas 12 pedras para adoração a Deus. E lá é onde o povo celebra a primeira Páscoa na Terra Prometida, depois do deserto. Celebra lá. E a partir do primeiro dia depois da Páscoa, acabou o quê? O maná. Lembra? Tinha maná todo dia. O pão que vinha do céu e tal, semente de coentro, fazia, todo dia tinha, mas a partir do primeiro dia, lá em Gilgal, depois da celebração da Páscoa, acabou-se maná. Agora o povo tinha que adentrar a terra, e Gilgal tinha então essa lembrança para o povo, era acampamento do Senhor, significava ali, a terra é nossa, a terra é nossa. Se Betel significava casa de Deus, Gilgal era a terra é nossa. E tinha um terceiro lugar, esse ainda mais difícil para a gente lembrar, que é Berseba, está lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21 traz a história de um cidadão chamado Abimeleque, que ele não era servo de Deus, não era do povo de Israel, era um pagão, mas ele enxerga em Abraão a bênção de Deus, ele enxerga a presença de Deus em Abraão, ele vê que Deus é com Abraão. Então, em Berseba, Abimeleque faz uma aliança com Abraão, porque Deus era com ele. Da mesma forma, depois com Isaac, a família de Abimeleque renova esta aliança, e com Jacó de igual modo, lá em Gênesis 26. Então, Berseba significava que Deus, a companhia de Deus, o povo ali estava na companhia de Deus. Betel, casa de Deus. Gilgal, a terra é nossa, Deus nos deu a terra é nossa. E Berseba, companhia de Deus. Então, Jeroboão teve a ideia de estabelecer locais de adoração, principalmente em Betel e Gilgal, para que o povo pudesse adorar ali, não ao Deus verdadeiro, não ao Deus que em Jerusalém se adorava,
mas fazia uma gambiarra lá, todo mundo cantava do mesmo jeito que cantava no culto a Deus, todo mundo louvava, todo mundo trazia oferta, todo mundo sacrificava. Então era uma coisa parecida e todo mundo estava satisfeito. Todo mundo estava adorando ali nesses lugares. E o que acontece com Amós aqui, ao que parece, é que em meio a essas festas e solenidades de adoração, Amós canta uma canção fúnebre. A palavra aqui é trazida, a mesma palavra usada para... Havia umas, diz o pastor Augusto Nicodemos, que havia umas mulheres que entoavam cânticos, eram as profissionais de enterro, de velório. Acho que ainda hoje ainda tem, né? Assim, você chega em velório e tem aquela as beatas que ficam fazendo aquela lamentação, aquela coisa toda. Às vezes a pessoa não tem quem chore por ele, aí bota as mulheres para chorar lá, né? E se chama carpideira, o nome desse tipo de pessoa. E Amós está dando uma de carpideira aqui, ele está cantando uma canção fúnebre. Está todo mundo indo adorar em Betel, em Gilgal, e Amós está no meio dessas solenidades, no meio dessas festividades de adoração. Amós está lá. Está lá cantando a sua canção, a sua marcha fúnebre, que Deus havia trazido para ele. É uma palavra contundente, mas de quebrantamento, porque havia religiosidade no povo, o povo continuava adorando, mas uma religiosidade que era rasa e superficial. Então, nós temos aqui, vamos tentar dividir o nosso texto em, nós temos três apelos aqui, na verdade, não é? Temos 3 cidades, nós já vimos, temos 3 apelos. Primeiro, buscai-me e vivei, no versículo 4, depois nós temos, no versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, e depois um apelo mais voltado para os líderes, os magistrados ali, aqueles que julgavam o povo, do versículo 7 até o versículo 9, encerrando com uma palavra especial para esses líderes aí do versículo 10 até o verso 13. Então mantenha a sua Bíblia aberta em Amós capítulo 5, nós vamos tentar correr os versículos. Primeiro, ele começa a lamentar por uma pessoa que morreu. Quem é essa pessoa que morreu? Quem? A Virgem de Israel. Ouvi esta palavra, que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Então, a letra do cântico fúnebre aqui é uma letra de lamentação pela Virgem de Israel, e algumas interpretações acerca do fato de chamar Israel de virgem. Não é a primeira vez na Bíblia, os profetas vão usar essa linguagem. Possivelmente, alguns acreditam que pela beleza da própria nação de Israel, a sua grandeza, a sua riqueza. Aqui, especialmente, Israel, as 10 tribos do norte, estão passando por um momento de grande prosperidade, então, de certa paz política. Então, pode ser por isso que chama de Virgem de Israel, e mais provavelmente também porque a noiva do Senhor, ela é tratada como virgem, como a virgem noiva do Senhor. Não somente aqui, mas também no Novo Testamento a gente vai ter esse mesmo tratamento dado à igreja. Ou ainda porque era uma nação que ninguém havia conquistado, e por isso era virgem de Israel. Quem vai trazer um retrato marcante sobre essa situação da Virgem de Israel é um profeta contemporâneo de Amós, chamado Oséias. Não sei se a gente vai estudar depois de Amós, Oséias, mas Oséias, nesse mesmo tempo aqui, no período entre o tempo que Amós trouxe a profecia e o tempo em que Israel é realmente destruída, os 10 reinos do norte, Deus enviou outros profetas. Oséias foi um deles. E Deus
trata com Oséias de uma forma muito particular e para trazer um ensinamento para o povo. Oséias casa com uma mulher chamada... Quem sabe o nome da esposa de Oséias? A gente vai ter que estudar Oséias. Oséias casa com uma mulher chamada Gomer. E com Gomer, ele tem uns filhos que colocam um nome bem sugestivo. Assim, uma se chamava Desfavorecida, o outro se chamava Não é meu, é do vizinho, era Não meu povo. Por quê? Porque Gomer se tornou adúltera. E o adultério de Gomer foi tão escrachado que ela acabou sendo vendida como escrava, como uma escrava nas ruas de Israel. E Deus usa a figura de Gomer para mostrar, e Oséias passando por tudo isso, casado com esta mulher, depois ele vai lá, compra Gomer. Olha que ilustração espetacular da obra de Deus através de Jesus Cristo. Oséias vai lá, compra Gomer como escrava, coloca ela um tempo de quarentena para ela mesmo se tratar e ela refletir sobre a vida dela e para valorizar aquele que a havia comprado, e restaura Gomer como sua esposa. E agora seus filhos não se chamam mais Não é meu, é do vizinho, não se chama mais Desfavorecida, mas chama assim É meu povo. E o outro favorecido. Então Deus traz restauração, demonstrando o que Ele vai fazer com o seu povo, os seus eleitos. E ilustra bem como na história Israel é vista como a noiva do Senhor, como a virgem de Israel, como essa figura é presente nas profecias, e a gente vai ver também presente no Novo Testamento. Então, aqui no versículo 2 especialmente, ela está morta. Nunca mais tornará a se levantar, porque a derrota de Israel, ela, diferentemente da derrota de Judá, é definitiva. Então, Amós pronuncia esse discurso, veja bem, ele está falando da queda de uma nação que está passando por seu momento de maior prosperidade. A gente não está passando um momento de crise econômica, nem de grande crise política, mas no momento de maior prestígio e prosperidade, Deus envia esta palavra e cerca de 40 anos depois, Deus manda os assírios, que é de quem essa profecia está se referindo, e os assírios com Sargão II cercam a Israel por 3 anos, até que Israel ele é totalmente destruído, entra pelos portões de Samaria e destrói ali a nação, leva grande parte do seu povo como escravo, aqueles que não foram dizimados e mortos à espada, e coloca outro povo lá que acaba se tornando um povo completamente misto, perde completamente sua identidade cultural, religiosa, depois da invasão dos assírios. Então, não houve restauração de Israel, diferentemente lá da profecia de Daniel dos 70 anos, em que o povo de Jerusalém é retirado, o povo do Reino do Sul, é levado cativo para a Babilônia e depois retorna com Esdras e Neemias para a reconstrução do templo e dos muros. Israel não tem essa oportunidade. Israel não tem esse aspecto no seu declínio, na sua tomada pelos assírios. O povo foi para o cativeiro em 722 a.C. e nunca mais recobrou a sua soberania política ou cultural. Por isso que ela está caída. A Virgem de Israel nunca mais tornará a levantar-se, a palavra do Senhor. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Qual foi a causa morte dessa? Como foi que aconteceu essa morte? Versículo 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, aquela que sai 100 conservará 10, a casa de Israel. A destruição foi irreversível, porque nenhum exército sobrevive apenas com 10% do seu efetivo. Ele não consegue se reerguer ou retomar mais nada. E a nação, então, ela foi sumariamente
ou como diria o pastor Hernandes Dias Lopes, foi fragorosamente derrotada. E aqui há um jogo de palavras entre Betel, Gilgal, que era o acampamento ali de Deus, significava a terra é nossa. Mesmo Gilgal sendo a terra é nossa, Deus está anunciando, a terra que vocês estão se confiando aí em Gilgal, na sua adoração, de que é de vocês, essa terra vocês vão perder, porque a mesma mão que deu a terra é a mão que a está tomando. A derrota não vem pelos assírios, a derrota vem pela mão de Deus, que está anunciando ali juízo sobre a nação. 90% dos exércitos que estão sendo derrotados. E aqui, meus irmãos, eu vou ter deixei um momento final só de aplicação, mas aqui é uma aplicação direta para nós, que é quem traz segurança aos reinos, aos governos, aos países, não é política, não é ideologia, não é partido, não é pessoa. Quem traz segurança é o Senhor. O Senhor é quem traz segurança aos reinos. Por isso que a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E não que nós constituímos deuses, quem quer que seja, mas cujo Deus é o Senhor. E quando um povo abandona a Deus por causa do seu pecado, a nação assina o seu atestado de óbito, e por isso uma canção fúnebre. Quando a nação, quando um povo abandona a Deus pelo seu pecado, ela escreve o seu fim na história. E aí vem os apelos, a partir do versículo 4. O primeiro apelo, a gente tem 3 apelos, eu falei aqui, né? Para que buscai a Deus e vivei, buscai ao Senhor e vivei. E um apelo para os juízes, para procurarem o Senhor Yahvé. O Senhor é o seu nome. Versículos 4 e 5, no primeiro apelo: buscai-me e vivei, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Havia uma efervescência religiosa, havia culto, louvor. Inclusive hoje teve muito groove aí nesse final, não foi não? Esse negócio de por tudo que tens feito, tinha tudo, meu amigo, parecido. Você entrava lá, jurava que estava entrando na igreja presbiteriana. Não fosse o bezerro de ouro, você olhava, rapaz, tem tudo aqui, tem adoração, tem louvor. Havia uma efervescência religiosa em torno desses 3 centros de adoração. Mas o que acontece é que, e o povo tinha certeza que Deus estava com eles. O povo dizia: não, a gente tem Betel, a casa de Deus, Deus está com a gente. Fazendo tudo isso que a gente leu nos versículos seguintes, a opressão contra o pobre, a injustiça, mas eles estavam nem aí para essas coisas, estavam certos que Deus, a casa de Deus estava ali, de que ali era o acampamento, a terra, Deus tinha dado a terra era nossa, Deus deu a terra, e também a companhia de Deus com eles. Então, a nação buscava os lugares de adoração, mas não a Deus. Oferecia o culto no local em que Deus não havia determinado e da forma em que Deus não havia estabelecido. E aqui há esse jogo de palavras, mais uma vez, né? Gilgal será retirada da terra, porque aí Gilgal, a terra é nossa, não vai ser mais. Betel, casa de Deus, vai se chamar agora, ele diz, Betel será desfeita em nada. A casa de Deus será casa de nada, casa de ninguém, será casa de vaidade, casa de nada. E ele diz, então, busquem a Deus e vivam, buscai a Deus e vivei. Se vocês buscarem a Deus, se realmente buscarem a Deus, em vez de estar buscando a Betel, buscando a Gilgal, buscando a Beceba, busquem a Deus e vivam. Se buscarem a Deus, a misericórdia de Deus os alcançará, e Ele livrará do terrível mal que está por vir. O povo estava longe de Deus, mas estava perto da religião. Lembra qualquer situação que vocês, talvez tenham passado ou que tenham visto, A gente vive num país extremamente religioso. As maiores festas que nós temos no nosso país são festas religiosas.
Carnaval surge num contexto de festa religiosa, ou a festa lá de Paritins e outras festas que nós temos no país, são festas envolvidas, né, imersas em religiosidade, mas isso não quer dizer que Deus esteja se agradando, ainda que há pessoas ali, há pessoas que muitas vezes professam sinceridade, mas Deus estabeleceu a forma como deve ser adorado. As pessoas estão aqui, Israel está longe de Deus, mais perto das festas e tradições. Frequentam seus templos para buscarem a si mesmos e não a Deus. Muitas pessoas que nós conhecemos que não conhecem a Deus verdadeiramente, ou que têm as suas vidas claramente frutos, que não são frutos do Espírito Santo de Deus, nunca foram alcançados pela graça de Deus, falam de fé, falam que têm fé, professam algum tipo de fé, vão aos seus templos de adoração. Mas o importante não é isso, ele não está tentando adorar a Deus. Não, isso não é o importante. Porque Deus estabeleceu em sua palavra a forma como ele deve ser adorado. Ele é um Deus zeloso pela sua adoração. E, na verdade, quando as pessoas buscam esses templos, eles buscam adorar a si mesmos. Eles estão buscando uma satisfação, estão buscando aliviar a sua consciência dos seus pecados, e aí, de repente, ir a uma igreja ou fazer algum tipo de mantra religioso ou de ritual, isso vai fazer com que ele se sinta menos pecador e mais merecedor da presença de Deus. Eles estão buscando satisfação própria. Mas, trazendo para a nossa realidade, e talvez aqui uma aplicação mais direta, o que é que você tem buscado ao vir para a igreja? O que é que você tem buscado ao cultuar a Deus? O que é que nós temos buscado ao nos chegarmos até a igreja presbiteriana do Catolé? Será que nós temos buscado o templo, ou aqui realmente encontrar essa satisfação de ter tanta gente boa, agradável, com o mesmo propósito? É legal, a gente está buscando isso aqui. Você tem buscado a igreja em si, não porque a igreja presbiteriana é a igreja presbiteriana, ou talvez você tenha buscado a bênção de Deus. Porque eu vou ali porque a bênção está ali. Está no Betel, está na casa de Deus, está em Gilgal ali, a terra na promessa. É isso que nós trazemos para a adoração. Versículo 6 há um segundo apelo. Buscai o Senhor e vivei. Busquem a Deus para que vivam. Casa de José, e aqui já falei, José era o pai de Efraim, e como é o nome do irmão de Efraim? Manassés, muito bem, era pai de Efraim e Manassés, e Efraim era considerado o povo mais forte, mais impetuoso, mais valente, e por isso quando se fala de casa de José, é uma metonímia, né? O todo, a parte pelo todo, ele está falando da casa de José, mas está se referindo a toda a nação de Israel. E versículo 6, buscai ao Senhor e viver, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Não tem, bezerro não apaga fogo, bezerro não apaga. Ele está dizendo, olha, não vai haver quem apague, vê se teu bezerro de ouro lá vai conseguir apagar o fogo que Deus vai trazer, o juízo que Deus vai trazer no meio do povo. Versículo 7, 8 e 9, um terceiro apelo, procurai Yahweh, ou Yahvé, que era o nome. Aqui o profeta usa o nome que Deus usou para se apresentar e se relacionar com o seu povo. Eu vou dizer o que lá, Moisés fala com Deus, eu vou dizer lá, que quem me enviou? Ele diga que Yahvé lhe enviou, eu sou, lhe enviou, eu sou Deus. E assim que ele é referido aqui nos versículos 7 a 9, vós que converteis o juízo em alosna. A alosna é uma substância que é retirada de uma planta, de origem europeia, eu acho que da mesma família do absinto, porque tem até no nome da espécie lá, alguma coisa, Arimélia absinthus, quem deve saber disso é pastor Flávio, que gosta de biologia, mas enfim, ela é uma substância amarga, usado em alguns licores, em algumas substâncias medicinais,
difícil de engolir. No meu tempo, a gente tomava, pai dava Telbon para a gente, não é mesmo? Um remédio expectorante, Telbon, a minha lógina era o Telbon. Mas ele disse assim, olha, vocês convertem o juízo em alógena, alguma coisa amarga, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion. Aqui a palavra está sendo endereçada para os líderes, os príncipes de Israel, a liderança, os magistrados e juízes, possivelmente envolvidos em suborno, e torciam a justiça, corrompiam a justiça, fazendo com que o simples, o humilde, o pobre sofresse ainda mais, e o povo sofria com isso. Nós lemos aqui em Provérbios, no texto da devocional, no início do culto, em que quando o juiz é iníquo, o povo todo amaldiçoa, porque o povo todo sofria com isso, e ocorria o fato de ter magistrados corruptos, meus irmãos. Não é um privilégio só do nosso país que isso acontecia já em Israel, 700 anos antes de Cristo. E aí ele diz assim, o que dá a entender é que Deus se importa com a justiça social também. Deus não está cego, vendo o sofrimento, a injustiça imperando, campeando. Aqueles que têm autoridade recebida por Deus, porque toda autoridade é instituída por Ele, para fazer a justiça, para estabelecer o que é justo, essas pessoas torcendo a justiça, Deus não está cego para isso. De modo que justiça social, por assim dizer, também incomoda ao nosso Deus. Deus se importa também com isso. E ele fala do 7 estrelo e do Órion, né? Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aqui quem está falando aqui é Amós, é o pastor de ovelha, é aquele que cuida das ovelhas, e que de noite eu fico imaginando que ele olhava para o céu e aprendeu, talvez com seu pai ou com outros pastores, a se guiar quando pastoreava as ovelhas, pelas 3 irmãs, pelos 7 estrelos, o Órion, as constelações. E ele diz, quem fez as constelações, que nos guia, foi Deus. Então procurai aquele que faz os céus, o Deus Todo-Poderoso, e torna a densa treva em manhã, muda o dia e noite, chama as águas do mar e derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Procurem pelo Deus Yahvé, procure pelo Deus Todo-Poderoso, por aquele que controla a natureza. Não são os bezerros de ouro, não são os altares, não é nada que o homem faça, não é nenhuma invenção humana, mas sim o Deus Criador. Procure por Ele que controla todas as coisas. Ele é que é soberano, é mais forte do que os juízes, é mais forte do que governadores, prefeitos, parlamentares, presidente, é mais forte do que juízes, ministros, é mais forte do que tudo. Ele é mais forte do que juízes e poderosos. Então procure a Ele, Ele que vai trazer juízo e destruição sobre essas pessoas e sobre toda a nação de Israel, porque se voltou para a idolatria. E aí o versículo 10 e 13, quase que uma continuação, a palavra para esses magistrados, esses juízes. Nós lemos aqui algumas atitudes pecaminosas que esses homens praticavam. E diz o texto, aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Essa primeira atitude, né, de você se aborrecer com quem fala a verdade. Aquele que fala com sinceridade de coração, você não gosta, você prefere aquelas palavras que acalentam o seu ouvido, né, que massageiam o seu ego, as palavras de bajulação. Quando alguém aparece falando a verdade, que defende a verdade, aí essa pessoa é de pronto rejeitada por esses governantes, por esses magistrados. E o povo, acaba que o povo também não suporta mais a honestidade, e nem juízes honestos. Portanto, visto que pisais o pobre e exigis dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra,
lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. No início é uma canção. No início ele começa como uma canção fúnebre, falando da morte de Israel. Mas aqui você entra nessa parte de apelos. Não sei se dentro do contexto não aparece mais falando sobre morte aqui, mas no início, os primeiros 3 versículos principalmente, sim, esse tom fúnebre, né? Então, Amós está alertando aqui sobre juízes, sobre profetas, líderes que vendiam sua consciência para agradar as pessoas. Rejeitavam, detestavam os que falavam retamente a favor daqueles que precisavam, dos mais necessitados. E isso, de fato, é uma grande tentação para nós, hoje mais do que nunca. A gente viver, especialmente para os líderes, mas para cada um de nós, a gente viver a nossa vida em função de agradar as pessoas. E viver esse tormento, porque é impossível ter 2 senhores na sua vida. Ou você obedece a Deus, ou você obedece ao Deus desse mundo. E muitas vezes o Deus desse mundo tem imposto essa pena sobre a gente, esse fardo de querer agradar a todos. E aqui os juízes rejeitavam, então aborreciam a verdade, aborreciam a honestidade. Versículo 11 e 12, nós lemos já o 12, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Ele fala no versículo 11 ainda sobre a questão do imposto, né? E a lei de Deus, quando Deus estabeleceu a lei para Moisés, para um povo que estava se organizando, Deus estabeleceu regras sobre o relacionamento com os pobres. Então, você tinha o ano da remissão. Você cobrava uma dívida, alguém estava lhe devendo algo e você tomava a propriedade ou alguma coisa daquela pessoa. Depois de 7 anos, aquela pessoa que estava passando necessidade, você devolvia aquilo que você tinha tomado como pagamento. Você podia aplicar ou receber, pensando numa economia agrária, você teria o rendimento daquela terra durante os 7 anos, e depois, no 7º ano, no ano da remissão, você devolvia para que não houvesse grandes diferenças dentro da sociedade. Sempre houve ricos e pobres, mas havia uma preocupação na própria lei de Moisés. Se uma pessoa pobre, necessitada, as vestes significavam muito, tinham muito valor naquela época. Então, hoje são um símbolo de status ainda, mas naquela época era mais do que isso, era um item de valor econômico agregado, né? E aí, se você chegasse para uma pessoa que estava passando necessidade, ele estava lhe devendo alguma coisa, e você tomasse as vestes dele, diz a lei de Moisés, que você no final do dia, à noite, você devolvia a roupa para ela não passar a noite no frio. Ela precisava da roupa para se aquentar. Havia o ano do jubileu, né? Depois de tantos anos, as dívidas eram perdoadas. Então havia esse certo controle para que os ricos e os abastados, eles não impusessem esse jugo. E aqui o povo esqueceu completamente disso. As 10 tribos do norte simplesmente ignoravam isso. Os magistrados julgavam não de acordo com a justiça de Deus, e os ricos infringiam esse imposto sobre os mais necessitados, e rejeitavam os necessitados de modo que eles sequer tinham acesso à justiça. A gente sabe que na Constituição Federal nós temos a nossa Constituição, ela estabelece, ela institui que o acesso, todos têm que ter acesso à justiça, né? Mas muito antes da Constituição nossa, esse tipo de princípio já era válido entre o povo de Deus, era para ser válido, e Deus está repreendendo o povo exatamente porque não dá acesso àqueles que tinham mais necessidade, não tinham acesso à justiça. Dinheiro obtido com fraude, com o sangue dos trabalhadores, grita aos ouvidos de Deus. As casas, as plantações que davam o vinho seriam tomados. Isso que eles valorizavam tanto, né? O vinho, as vides, as casas seriam tomadas quando Deus passasse através da invasão dos assírios. A palavra de Deus retoma esse tema no Salmo
número 62, diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Jesus, falando para os seus discípulos, traz uma parábola sobre um homem rico e que ele prosperou, e aí quando ele viu toda a sua riqueza, ele disse: o que é que eu vou fazer? Ele não pensa em ajudar aqueles que trabalharam para ele, ele não pensa em distribuir, nem mesmo em levar a oferta ao Senhor que o abençoou com toda aquela riqueza. Ele diz assim: já sei, vou destruir os celeiros e vou fazer eles maiores ainda para caber toda a minha riqueza. E aí Jesus fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Então, a riqueza é também uma fonte de tentação para o homem e para o servo de Deus também. O desfruto de quem usa o dinheiro e o poder de modo imerecido e ilícito é efêmero. Às vezes a gente se indigna, né, com aqueles que dão os jeitinhos, e quando você está trabalhando duro, pesado, para ganhar seu salário, para conseguir o sustento ali, ter, né, conseguir ali relativamente uma situação, uma condição para seus filhos e tal, e ver o cara passando a perna nos outros, fazendo todo tipo de falcatrua e prosperando, e a gente às vezes quer, igual a Asaf, fazer assim: meu Deus, eu guardei minha vida na inocência em vão, né? Painho, por esse dia, não pedi permissão não, mas vou falar o exemplo. Esses dias ele foi alvo de um clonagem de cartão, de uso indevido de cartão de crédito. E aí a gente fica revoltado, a gente fica doido para pegar o cara assim e dizer: tu vai pagar. Trincar os dentes assim e vai pagar. Mas o que a palavra de Deus está afirmando para a gente é que quem ganha riqueza, quem prospera com base em fraude, em falcatrua, na opressão daqueles mais necessitados, vai de fato pagar, mas não é pela sua mão nem pela minha mão. Pode ser até que ele escape da justiça do homem, mas ele não escapa da justiça de Deus, porque essas pessoas, essa riqueza e o poder que essa riqueza traz, ela é efêmera, ela é passageira. Os juízes negavam acesso aos pobres terem justiça. E aí vem um versículo 13, que é muito louco esse versículo 13, para mim é o mais difícil desse capítulo. Ele diz assim, porque depois de uma sentença dessa, era para vir rasgando, né? Agora a gente vai chegar junto, o povo se levante, vá lá, vá brigar. Aí ele diz assim: portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. E aqui os intérpretes se dividem. Uns dizem que você deve, aqui a mensagem de guardar silêncio é porque o tempo é tão mau que é melhor guardar silêncio com essas injustiças. Outros dizem que Amós está usando de sarcasmo, como fez no capítulo 4, em que ele diz assim: continue pecando, senta o pé na jaca, aumenta o pecado então, já que vocês estão pecando. Aqui ele está dizendo: você faça silêncio, porque o próprio Amós está trazendo um apelo e uma palavra de sentença para aquele povo. Mas o reverendo Augusto Nicodemos, né, ele traz uma interpretação muito singular. Ele diz assim: quando chegasse o juízo, isso aqui é a profecia, falando dos assírios, que os assírios viriam e dizimariam aquele povo, mas quando chegasse o juízo, aqueles que fossem alvo do juízo, o remanescente que ficasse lá, vendo os soldados morrendo, as mulheres sendo mortas também a fio da espada, crianças e tudo, quando chegasse o juízo, esse remanescente ficaria quieto, em silêncio, porque eles sabiam que mereciam. Deus se revelou ao seu povo, Deus chamou ao arrependimento, mas eles insistiram no pecado, então eles iam ficar quieto. O prudente, o remanescente, vai guardar o silêncio, porque o tempo é mau. O prudente sabe que Deus não manda juízo sem razão. Deus não manda juízo sem razão. Para encerrar, as aplicações, meus irmãos, algumas aplicações. Primeira aplicação: a história prova que a Bíblia é de fato palavra de Deus, porque tudo que Amós falou aqui aconteceu. 40 a 50 anos depois, 722 a.C., Sargão II entrou na cidade e dizimou
o reino do norte, Samaria e as demais cidades, de modo que ela não mais se ergueu. Segundo, será que Deus continua encontrando com o seu povo? Deus continua se encontrando com o seu povo. Deus continua recebendo culto de adoração. Mas Ele não pode encontrar com o seu povo aonde o seu nome ou a sua palavra é afrontada. Deus não aceita formas de culto que Ele não instituiu em sua palavra. Deus não aceita. Betel se transformou em lugar de idolatria. O que torna o culto aceitável não é sinceridade. Ah, mas Itel, ele é tão sincero. Não é isso que torna o culto aceitável a Deus. Igreja nenhuma pode inventar jeito de adorar a Deus. E tem alguém que falou assim, para a gente chamar o jovem aqui, vamos fazer um negócio bem legal, vamos botar o pessoal aqui botando pirueta e tal, o pastor entra dando cambalhota aqui e tal, plantando bananeira. Não existe invenção em forma de adoração no culto a Deus. Por mais bem intencionados que os cultos de Gilgal e Betel fossem, eles não agradavam a Deus. Ao contrário, Deus é um Deus zeloso, eles foram alvo do juízo de Deus. E em nome dessa suposta liberdade que alguns arrancam lá do texto do apóstolo Paulo, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então, em espírito, aí tem igreja aí fazendo todo tipo de aberração, todo tipo de loucura, trenzinho de Jesus, cair no espírito e não sei o que, para poder as pessoas virem para a igreja. E em nome de Jesus, eu não estou dizendo que o culto não tem que ser fervoroso, não, senão aqui é culto à noite hoje, vai todo mundo assim. Não vai nem bater palma quando o neto cantar, ninguém vai nem... O culto tem que ter fervor, tem que ter sinceridade, tem que ter zelo pela palavra, tem que cantar com ânimo, como vocês estavam cantando hoje de manhã, estava lindo. Tem que cantar com ânimo, tem que ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, mas é palavra de Deus. Tem que elevar o pensamento a Deus quando estiver orando e não ficar pensando nas contas, e amanhã, segunda-feira, vou começar meu regime, nada disso. Tem que orar elevando o pensamento ao Senhor, tem que ter atitude apropriada e obediência à palavra de Deus. Porque Deus leva a sério o modo que cultuamos. Deus leva a sério. O culto não pode ser dissociado da vida. Terceira aplicação. Por que é que Deus não se encontrava com o seu povo em Betel? Porque o povo cultuava de forma diferente, adorava um bezerro, mas porque o povo estava completamente distante do Senhor, achando que estava na casa de Deus. Mas o culto é extensão da sua vida. Você, quando vem para o culto, você pode vir pensando que vai levar alguma coisa. Ah, eu vou porque eu estou precisando tanto. Eu vou porque eu vou encontrar com meus amigos. Mas o culto é lugar para você trazer a sua oferta. É para você trazer a sua vida como oferta, como um aroma aceitável a Deus. Culto racional. Culto é local de entrega, é local de adoração. É isso que nós fazemos quando cultuamos a Deus. Jacó experimenta isso quando ele volta a Betel e ele diz, esse lugar aqui não é mais casa de Deus, é El Betel, é o Deus da casa de Deus, porque mais importante do que a gente estar aqui se encontrando, tomando ceia ou qualquer outra coisa, é a gente estar adorando ao Deus que criou o 7 estrelas, o Órion, o Deus que criou a sua vida, o Deus que providenciou para nós a eterna salvação. Jacó precisava dessa experiência como eu e você, ao chegarmos na casa de Deus, experimentar a presença de Deus e ser encorajado a continuar caminhando com Ele. O sentido do culto não está em Betel, não está em Gilgal, na promessa. Não, vou buscar a promessa. Não, o culto não é apenas lugar de buscar, mas de levarmos nossa oferta de adoração. O sentido do culto e o risco de não querermos agradar a Deus, mas nos satisfazermos com o culto como algo místico, não racional, uma superstição, como Berseba. A gente acha, não, porque eu estou indo para a igreja. Tem gente que se sente mais santo porque foi para a igreja, né? Se sente mais crente porque, eu estou indo para a igreja, tenho certeza que eu vou para o céu, que eu sou salvo porque eu estou indo para a igreja. Vai não, meu irmão. Se for, vai ser pela graça, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, porque você crê nele e não porque você vem para a igreja. A igreja é lugar de adoração, sim, mas não é o culto, não é um objeto de superstição para quem quer que seja. A A.W. Tozer diz que a maior necessidade de culto hoje é redescobrirmos a majestade
do nosso Deus. As injustiças dos poderosos e juízes terão justa condenação. Quinto, a compaixão de Deus para com seu povo. O povo incrédulo, rebelde, idólatra, e Deus apelando ao povo: buscai o Senhor e vivei. Passou 40 anos mandando profetas, Miqueias, Oséias, talvez Joel, Isaías, que profetizou para Jerusalém e também para o Reino do Norte. Deus mandando profetas, chamando esse povo idólatra. Deus tem compaixão de nós, apesar de nós pecadores. E você às vezes ouve aqui o sermão, a mensagem, e sai arrasado: meu Deus, como eu sou pecador. Amém, aleluia, o Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Então agarre-se à compaixão do Senhor, porque Ele é Yahvé. É o Deus que se relaciona conosco, o Deus Todo-Poderoso que é e se relaciona com o seu povo. Deus veio nos chamar na pessoa de Jesus Cristo. Ele chama os seus ao arrependimento. Quem crê nele não enfrentará o juízo. Se o povo do Reino do Norte tivesse crido, não teria enfrentado juízo. Nós que cremos no Senhor, nós se cremos no Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração, não enfrentaremos o juízo do último dia, mas temos a vida eterna. É assim que Jesus nos ensinou. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se não atendermos o apelo, não o apelo de Amós apenas, mas o apelo do Filho amado de Deus, Jesus Cristo? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria e graça para cultuarmos a Ele, para adorarmos a Ele. Que o Senhor nos dê paciência, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para vermos as injustiças do mundo, para vermos as injustiças dos poderosos e confiarmos que Deus é soberano e criador de todas as coisas. E se por algum acaso você tem tratado o culto de uma forma mística ou supersticiosa, quero convidar você nessa noite para entregar o seu coração ao Senhor. Não é o culto, não é essa igreja, não é o nome da igreja, nada disso que vai te livrar do juízo de Deus, porque Ele é Deus zeloso. Mas é a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos pela palavra que revelaste ao teu servo Amós e trouxeste ao povo de Israel, povo de coração duro, Senhor, idólatra, povo, ó Deus, juízes iníquos, povo que não atendeu ao teu apelo. Tem compaixão de nós, Senhor, porque temos trazido ídolos para adoração, Senhor, nesse lugar reservado para a adoração do teu santo nome. Temos procurado a satisfação pessoal, temos procurado o prazer pessoal e temos esquecido que viemos aqui adorar Yahvé, adorar o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a descansar em Ti, a confiar no Teu juízo e na Tua salvação, Senhor. A salvação perfeita que só provém do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a Tua graça, mais um pouco, Senhor. Ser paciente com o Teu povo. Livra-nos da tentação, Senhor, das riquezas, da tentação do engano, Senhor, da tentação da opressão dos mais necessitados. Livra-nos, ó Deus, de desesperarmos e voltarmos as costas à Tua palavra em busca de outro tipo de alimento ou sustento para nós. Livra-nos de cair. Nos dá a graça, Senhor. Aqueles que estão aqui hoje, Senhor, ouvindo esta mensagem, Senhor, que ainda temem o juízo, Senhor, porque não têm esperança da vida eterna, ou porque, ó Deus, creem numa fé vazia. Em nome de Jesus, Senhor, concede a graça, Senhor, da fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, para que tivéssemos essa certeza. Diga: assim como Ele venceu a morte, assim nós somos vencedores com Ele, co-herdeiros com Cristo da herança da vida eterna. Ó Deus, opera essas bênçãos no meio do Teu povo.
e perdoa o nosso pecado, Deus Santo, Yahvé, Senhor dos Exércitos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.